Tudo bem com vocês? Eu vou regravar hoje os episódios, os 3 primeiros desse livro aqui, ó, Nada Será Como Antes, porque foi o primeiro livro que eu comecei a ler em live, e aí o primeiro capítulo eu estava testando ainda e não ficou tão legal. Então eu vou regravar só os 3 primeiros e disponibilizar o livro completo aí para vocês, beleza? Já lemos esse, já lemos o Biografia do Chorão e estamos lendo agora também esse aqui, ó, do Led Zeppelin. E também já lemos o do Ciro Gomes. Então vamos lá. Prefácio. Quem não gostaria de escrever a biografia de Elis Regina? Em sua carreira breve e intensa e em sua vida pessoal. Elis expôs elementos de sua obra para a mais tentadora narrativa sobre uma cantora brasileira. Ademias não se trata de uma cantora. Está se falando da cantora, daquela que legou uma obra que atravessava o tempo. Narrar a vida de Elis Regina é empreitada provocadora, mas também traiçoeira para quem não consegue disfarçar cega admiração, pois pode conduzir ao perigo de ardenar a biografia por estar impregnada de bajulação. Com a compreensão aguçada pela sensibilidade, aliada à fluência do texto, observante de um dos mais confiáveis jornalistas especializados da música brasileira, Júlio Maria soube sobrepor-se à armadilha desse tipo, elevando sua leitura à ascensão de ser, provavelmente, a biografia definitiva. Malgrado a carreira de Elis, tal como um Sinatra, possa suscitar o surgimento de futuros livros nesses moldes. Ainda assim, ainda que isso aconteça, não vejo como superar a harmonia de que Júlio logrou atingir ao atrelar a biografia sobre Elis Regina dois aspectos flagrantes dominantes, o da música e o da vida pessoal. Muito longe de ser um livro sensacionalista, a obra mantém admirável justeza ao expor situações e fatos por vezes de abordagem arriscada. Apresenta as narrativas e ponderações que, além de desenharem o contorno de uma existência, penetram com profundidade na existência da intimidade feminina inseparável do talento musical dessa intrépida e trepidante cantora maior da canção brasileira. Situações e fatos, até então, nunca dados à estampa com tanta clareza. Júlio traça a trajetória com régua e compasso. De adolescente gaúcha, baixinha e vesga, uma afinada crooner, considerada fenomenal em Porto Alegre, que salta praticamente sozinha no picadeiro carioca da pós-bossa nova e rapidamente se consagra no primeiro ato da era dos festivais, para em seguida assumir a responsabilidade do mais decantado programa musical da televisão. Elis mergulha nas centenas e bastidores das batalhas intestinas entre tendências dessa época efervescente da canção brasileira. Com minúcia descreve manobras bem mal intencionadas nessa fornalha de vaidade. Ao mesmo tempo, em que deixa claro o misterioso fascínio que Elis exercia sobre os homens, músicos e especialmente compositores que por ela se apaixonaram, curtindo amores platônicos declarados sobre a forma de inspiradas canções consagradas. Paralelamente ao livro, sedimenta, mais nitidamente, se é que alguma dúvida ainda pudesse existir, sua arrojada atitude de arriscar sempre em proveito de novos compositores que assim se tornaram os felizardos por ela revelados, e logo passaram a pertencer aos que dão caráter à canção brasileira. Júlio enfoca a carreira de Elis no exterior e enfatiza sua atuação no território brasileiro através de seus shows memoráveis que culminaram com o primeiro de 3 espetáculos que, em torno de um cantor, estabeleceu pioneiramente uma linha divisória entre o show musical e o espetáculo completo com base na canção. Justamente dessas páginas em diante, o autor sabe interpretar com sagacidade o relacionamento de Elis com seus músicos, especialmente com o grande artífice de sua carreira, o admirável pianista e arranjador César Camargo Mariano,
com quem se acumpliciou integralmente na temporada vivida. Não sem poucos percalços, em Los Angeles, para a concretização do projeto Elise e Tom, um dos maiores trunfos da discografia brasileira. Entende-se ainda sobre o discutido episódio dos embates da cantora na época da ditadura e sobre a cidadã que defendia direitos dos músicos ao mesmo tempo em que exigia excelência de execução para suas requintadas interpretações que, acreditem, chegarem a ser taxadas infundadamente de perfeitas demais. Não se deram conta tais opinantes de que, como carrega Júlio, Elis era um músico. Salve, Marcos. Alexa, volume 2. Alexa, próxima. Embates ao que não faltam nos próximos livros. Embates é o que não faltam nas páginas do livro. Mormente os travados nas crises conjugais das quais Elis tirou o que poderia valer de bom, traçando uma linha do tempo de feitos influenciados pelos perfis de seus cônjuges. Nessa linha do tempo, Júlio estabelece uma conexão de Elis com seu repertório, com a sua espiritualidade, com a sua postura social e política, com a sua probidade contrastante com a turbulência sucedida nos seus últimos anos de vida, nos quais a dificuldade por não conseguir superar conflitos existenciais levaram à culminância da mais decepcionante interpretações de sua carreira no trem clandestino com destino desconhecido. E, por fim, ao trágico e inesperado epílogo que deixou pasmo um país inteiro. E em sua pesquisa, e na mais de 100 atilas entrevistas que realizou, Júlio foi incansável na busca de esclarecimentos sobre pontos obscuros que, uma vez aglutinados, resultaram no estudo que me parece o mais profundo já realizado sobre Elis Regina. Soube externar a compreensão que teve de Elis abordando a individualidade intrincada e controvertida de uma mulher insegura que, não obstante, tinha absoluta segurança de ser, como confessou reservadamente, a maior cantora brasileira. Superdotada para a música, com capacidade e memórias auditíveis fora de série, Elis foi perfeccionista, enfática, intolerante, quase sempre imprevisível e teve urgência de viver. Fez quase tudo antes do tempo. Com Nada Será Como Antes, Júlio Maria nos presenteia com a biografia confiável, respeitosa e íntegra que Elis Regina, a cantora brasileira, merecia. O livro pela qual esperávamos paciente por tantos anos. Nada será como antes. A voz sumia aos poucos. Samuel. Uma pronúncia arrastada. Samuel. Ainda mais frágil, uma súplica de alguém prestes a desabar. Samuel. Um barulho cortou a ligação e Samuel McDowell sentiu a alma esfriar. Desligou o telefone, apanhou o paletó e saiu às pressas de seu escritório, na Rua da Consolação com a Avenida Ipiranga, para o prédio número 668 da Rua Doutor Melo Alves, nos Jardins. Minutos depois, às 10h15, chegava sem a elegância do homem que Elis Regina apresentara à família como seu namorado havia 6 meses. Pedro e Maria Rita brincavam com a empregada no playground quando Samuel entrou pela portaria e se aproximou transtornado. Quem está lá em cima? Indagou a Maria das Dores. Elis e João. Mas estão dormindo, respondeu a arrumadeira. Dá a chave. Subiu então até o quinto andar pelo elevador de serviço, entrou no apartamento e só parou diante da porta que dava para o pequeno átrio de entrada da suíte de Elis. Maria das Dores foi atrás. Elis, abre! Gritou Samuel. Sem respostas, chamou mais alto. Abre isso, Elis! João estava acordado. Ouvia a música no quarto ao lado quando percebeu que nada parecia despertar a mãe. Aumentou o volume do aparelho e bateu na parede com um cabo de vassoura para acordá-la. Ao ver que deixava marca na pintura, parou para não levar bronca. Dores trouxe as cópias da chave em uma das caixas e Samuel testou quase todas até conseguir abrir a porta. Mas se deparou com uma segunda também fechada, a do próprio quarto de Elis. Girou a maçaneta e percebeu que estava trancada com a chave por dentro.
Com a força do desespero, bateu e chamou Elis várias vezes. As ferramentas, traz as ferramentas, pediu a arrumadeira. Samuel desparafusou a roseta que protegia o buraco da fechadura e usou um alicate como martelo para bater sobre a chave de fenda e cortar a madeira. Sua intenção era alcançar a ponta da chave que trancava a porta por dentro para poder girá-la. 20 minutos depois de chegar ao apartamento, ele entrava no quarto para ver a cena que mais temia. Doris já havia voltado ao playground para cuidar de Pedro e Maria Rita. João correu do quarto ao lado, mas foi impedido de entrar. Vai brincar, João, está tudo bem, pediu Samuel. Elise estava caída com os olhos semiabertos, vestida com um roupão rosa e segurando o telefone com um dos braços estendidos. Seu lábio inferior estava roxo e seus pés gelados. Elis, chamou Samuel. Ao tentar levantá-la, sentiu que o seu corpo pesava toneladas e que sua cabeça e seus braços pendiam no ar sem qualquer reação. O equilíbrio começou a perder para o desespero. Samuel recolocou Elis no solo e ligou primeiro para seu sócio, o advogado Marco Antônio Barbosa. Deixe o que está fazendo e venha para cá agora. E traga o doutor Álvaro. Correu então até a sala para pegar a lista telefônica. Voltou ao quarto e discou para todos os números dos hospitais da clínica que encontrou. Na quarta tentativa, falou com alguém que solicitou que ele tentasse o 190. Atendido agora por um policial cheio de perguntas, Samuel abreviou. Você tem que mandar uma ambulância, é urgente. Voltou então para Elise e passou a sacudir seu corpo e gritar seu nome várias vezes. Elise, acorda. Secretária Celina chegou ao apartamento intrigada. Cadê essa Elise que não atende o telefone? Perguntou da sala, mas sentiu que aquela não era uma manhã comum e decidiu saber o que Samuel fazia na suíte da patroa. Ao entrar, olhou para o chão e reagiu com pavor. Meu Deus, o que é isso? Samuel chacoalhava Elise e suplicava por um sinal de vida. Ao ver Celina, ele pediu que discasse novamente para o 90, mas o atendente passou a fazer as mesmas perguntas. Mandem logo essa ambulância! Samuel gritou ao fundo. Celina desligou o telefone e passou a ajudá-lo pressionando o peito de Elise enquanto ele tentava a respiração boca a boca. Lili, fala comigo. Por favor, Lili, fala alguma coisa. Chorava a secretária, chamando por Elise do jeito que fazia quando as duas estavam a sós. Celina olhava cada traço no rosto pálido, a boca escura, as olheiras profundas, as mãos e os pés cada vez mais gelados. Lili, pelo amor de Deus, respira. O que estava ali não poderia ser Elis Regina. Um corpo oco, sem reação, entregue às vontades alheias. Samuel ligou na portaria para avisar que uma ambulância estava a caminho. Minutos depois, uma sirene soou na rua. Veja se chegou, disse para Celina. Ela foi até a janela do quarto, olhou a rua da frente e não viu nada. Não é a nossa ambulância. João, que brincava pelo prédio desde que Samuel o impediu de entrar no quarto, saiu pelo portão, atravessou a rua, entrou em um bar e comprou um saco de balas. Ao vê-lo retornar, o zelador João Francisco, já informado por um vizinho de que algo não ia bem no apartamento de Elis, não se conteve. João, tem alguma doença na sua casa? Tem algum doente na sua casa? O garoto olhou para o saco de balas e respondeu baixo. Acho que minha mãe está com gripe. Apesar de ter visto o esforço de Samuel para abrir a porta, Maria das Dores também não pensou no pior. Imaginou estar Elise em um dos seus sonos invencíveis, que ela mesma testemunhou em várias manhãs daquele quase 2 anos em que trabalhava para a família. Agora, esperava a patroa acordar para pegar o dinheiro e ir na feira. Por volta das 11. Cansou de esperar, deixou as crianças com a babá Teresa e foi às compras com seu próprio dinheiro. Samuel resolveu agir. Cadê a chave do carro? Quis saber. O João Marcelo deve estar com ela, respondeu Celina. Mande ele subir, eu preciso do carro agora. Mas logo mudou de ideia. Não, é melhor um táxi. Desceram pelo elevador com Elis no colo. Assim que chegaram ao térreo, Celina correu até a rua para chamar um carro enquanto Samuel esperava sentado em uma escadinha da entrada de serviços com Elis no braço. O primeiro táxi que avistou foi o do português Manuel Gouveia, um Fusca do ano 1976, branco, que reduziu a velocidade assim que Celina passou a gritar para que parasse.
Sem conseguir identificar de onde vinham os gritos, Manuel ameaçou partir até perceber a moça em desespero. Embica na entrada do prédio, rápido, é caso de vida ou morte. Manuel deu marcha ré, subiu na calçada, abriu a porta e ficou aguardando. Ao mesmo tempo, um segundo táxi chegou trazendo o amigo de Samuel, que Samuel chamara por telefone, o Marco Antônio, e o médico de sua confiança, Álvaro Machado Júnior. Samuel ajeitou a manta usada para cobrir o corpo de Elis e se levantou para levá-la até o carro. Ao perceber que ele tinha dificuldades, o zelador João Francisco deixou a portaria e foi ajudá-lo, imaginando que trazia uma criança no colo. Quando viu o rosto pálido de Elis, tomou um susto. Samuel sentou-se no banco de trás do Fusca para levar a cantora no colo, mas não conseguiu ajeitar suas pernas, que ficaram descobertas e pendendo para fora do veículo. João Francisco correu para recolocar a manta que caía e percebeu que Elisa estava molhada, exalando um leve cheiro de urina. Ao lado do motorista, Álvaro se posicionou de joelhos no banco do passageiro, de frente para Samuel, para poder examinar Elisa enquanto o carro saía. Colocou a mão em sua testa e apanhou o seu braço para sentir sinais vitais, sem olhar para Samuel. Concluiu algo que preferiu guardar para si. Samuel não quis perguntar nada. Vamos para o Hospital das Clínicas, pediu o médico ao motorista. Seu Manuel acendeu os faróis altos e partiu. Em outro táxi, logo atrás vinham Celina e Marco Antônio. Às 11h30, chegaram ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Maria das Dores voltou à feira ao meio-dia. Carregava sacolas pesadas e, antes de pegar o elevador, decidiu descansar por algum tempo sentada na mureta perto do portão. Um carro da polícia militar estacionou. Os policiais desceram e chamaram pelo responsável. Atendidos pelo porteiro Nicola e por João Francisco, pediram o número de seus documentos para o registro de uma ocorrência, justificando que, naquela manhã, tinham a informação de que um dos moradores havia cometido suicídio. Não sabemos de nada disso. Houve só uma senhora que passou mal e foi levada ao hospital por sua família, respondeu Nicola. Os policiais fizeram mais algumas perguntas e se foram, aparentemente sem prosseguirem com a ocorrência. Dores, intrigada, ouviu tudo. Antes de subir com as compras, foi tirar a dúvida. Nicola, quem é a mulher que saiu desmaiada daqui? Foi a sua patroa, disse o porteiro. Dores pediu mais detalhes a Nicola. Olha, Dores, acho que a dona Elisa estava morta quando saiu. A empregada deixou as sacolas no chão e colocou as mãos na cabeça, ameaçando cair em desespero. Subiu rápido pelo elevador e encontrou Teresa no apartamento com as crianças. A babá não tinha certeza, mas fez suas suposições baseadas na cena que pôde ver à distância. Ela devia estar morta, porque estava muito pequenininha. No instante que Samuel saiu com Elis nos braços, Teresa estava no térreo cuidando de Pedro e de Maria Rita. Ela distraiu a pequena quando percebeu que as coisas não estavam bem, porém não conseguiu desviar a atenção de Pedro. O garoto viu tudo do playground. Elis passar desacordado nos braços de Samuel, entrar em um carro estranho e sair sem dizer tchau. Aquilo que os grandes não explicavam ganhava a interpretação de uma criança de 6 anos de idade. A mãe foi passear. 2h30 após sair com Elis nos braços, Samuel voltava irreconhecível, acompanhado pelo amigo Marco Antônio e pelo irmão Carlos e Beatriz. Foi até o quarto de Elis e lá ficou por algum tempo. Antes disso, Dores entrou no cômodo e retirou de lá uma garrafa de cinzano caída no chão, com o resto de bebidas. Rogério, tio de Pedro, também andava por ali visivelmente atordoado. Às 15h30, chegou uma equipe de técnicos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica. Analisaram os aposentos, fotografaram as portas e os móveis e se retiraram, anotando em seu laudo técnico que, face ao grande número de pessoas no apartamento, pressupõe-se intensa movimentação das mesmas em seu interior, particularmente na suíte da cantora. Nessas condições, o local se torna totalmente inidôneo para a perícia. César Camargo Mariano, pai de Pedro, passou por ele sem muitos carinhos. Seus olhos estavam tristes e vermelhos, sua barba feita e um braço enfaixado. De tudo, o mais estranho era o fato de estar ali pela primeira vez em pouco mais de 6 meses, desde que havia se separado de Elis. O menino dirigiu-se aos adultos para saber o que havia de errado.
Nada, Pedro, vai brincar, disse uma das empregadas. O telefone da casa tocou e seu irmão João atendeu. Era o jornalista de uma emissora de rádio. Bom dia, por favor, é da casa de Elis Regina? É, mas ela não está, respondeu o garoto. É só para confirmar. Soubemos que ela morreu nessa manhã, é isso mesmo? Com a maturidade de um menino de 11 anos, João sorriu sem graça daquilo que lhe parecia piada. Desligou o telefone e voltou a brincar. Pedro passou pela sala, ligou a TV e se sentou para assistir a um desenho no instante em que um plantão do Jornal da Globo começou a lhe dar as respostas que os adultos haviam negado. Morreu nessa manhã a cantora Elis Regina. O menino correu de volta aos grandes e cortou a conversa com a urgência das crianças. Pai, a televisão está falando que a mãe morreu, é verdade? Os adultos já sabiam de tudo, mas só agora percebiam que era hora de cuidar dos pequeninos. O silêncio tomou conta da casa e os olhares ficaram sobre Pedro por uma eternidade. César o levou para o quarto com sua irmã Maria Rita para tentar dizer uma verdade na qual ele mesmo custava acreditar. A mulher que na noite anterior colocou os filhos para dormir com um beijo em cada um não voltariam mais. A notícia saiu como um tiro. Milton Nascimento estava com alguns amigos em uma praia da zona sul do Rio de Janeiro quando, inexplicavelmente, sentiu que deveria ir para casa mais cedo. Ao entrar, a empregada recebeu com um comentário. Seu Milton, o senhor viu que a Elisete Cardoso morreu? Elisete? Tem certeza? Que estranho, pensou ele. Milton ligou a TV e se deparou imediatamente com o rosto de Elis tomando a tela inteira. O corpo da cantora está sendo velado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, dizia o noticiário. Um furacão devastou os sentidos de Milton, tornando-se sem voz para gritar e sem ouvidos para atender ao telefone da casa, que passou a tocar impiedosamente. Assim que os amigos chegaram e souberam da notícia e perceberam seu estado de choque, olharam-se e decidiram colocarem o carro para seguirem em silêncio até a praia deserta e distante. Quando avistou um barco atracado, vazio, Milton disse apenas, é aqui. E ali ficou, por um dia inteiro. Gal Costa assistia a TV em casa, também no Rio. A notícia a mergulhou em um estado depressivo que levaria dias. Jair Rodrigues se preparava para dar uma entrevista em uma emissora na rádio em Santos, no litoral de São Paulo, onde estava para uma apresentação. Sem jeito, o locutor o avisou, ainda fora do ar. Seu Jair, desculpe. Temos de dar uma notícia triste agora. Jair perdeu o chão, cancelou o show e voltou para São Paulo. Caetano Veloso estava em uma Odina, na Bahia, quando o fato lhe chegou por outras pessoas que souberam pela TV. Aflito, queria mais explicações, preocupado com os filhos da cantora, expostos a um noticiário que associava a morte da Elisa ao uso de drogas. João Bosco descansava em seu isolamento de verão com a mulher Ângela e o filho Francisco nas praias de Mataraízes, no litoral do sul do Espírito Santo. Sem rádio, TV nem telefone, estava em casa quando um vizinho veio até ele. Rapaz, que pena que sua amiga morreu. Que amiga? Quis saber. Você não viu que Elis Regina morreu? João ouviu aquilo como uma brincadeira, mas o rapaz foi entrando em detalhes e sua incredulidade começou a virar pavor. Saiu às pressas para um posto telefônico no centro da cidade e ligou para suas fontes no Rio de Janeiro. Era verdade. O pior que poderia ouvir. Edu Lobo tomava sol na praia de Ipanema. A Elis morreu, gritou uma mulher ao seu lado com um rádio de pilha ligado. Ao contrário de João, Edu não teve dúvidas. Mulher com esse nome, Elis, só havia uma. Quando o rádio do Puma conversível de Luiz Carlos Miele começou a dizer que Elis havia morrido, o produtor dirigia pelas ruas do Rio de Janeiro com a cabeça em coisas mais importantes do que a notícia do dia a dia, como, por exemplo, Elis Regina. Amigos de quando vibravam juntos nos shows da Portinhas, Mambembos no Becos das Garrafas, tempos depois em que improvisavam refletores com cartolinas enroladas, Miele e Elis tinham daquelas cumplicidades que dispensavam provas físicas de amor. Podiam passar anos sem se ver que o alicerce não rompia.
pois justamente naquele final de manhã bateu em Miele uma vontade incontrolável de ver a baixinha. Poucas horas antes, ele havia pedido à empregada que enviasse a ela uma carta pelos correios em retribuição a um cartão carinhoso que Elis lhe mandara com dizeres cheios de entusiasmo e citações do arcebispo Dom Helder Câmara. Sua resposta era na medida para tirar o riso mais escandaloso da amiga. Aquele que ela dava de olhos fechados e com a cabeça para trás. Elis, com licença de Dom Helder Câmara. Eu estou com uma puta saudade de você. Como é que eu faço para te ver agora? O rádio do carro insistia na notícia. Ouvir o nome da cantora na mídia era comum, mas aquilo começava a ficar desconfortável. Mais de 20.000 pessoas já passaram pelo velório que está sendo realizado em São Paulo. Elis tinha 36 anos. Miele desligou o rádio e seu cérebro se comportou com um cão de guarda a protegê-lo, acionando um mecanismo de sobrevivência para criar uma notícia paralela que o salvasse de um provável acidente automobilístico. Puxa, a mãe de Elis, que coisa, a mãe de Elis morreu. A mãe de Elis quase morreu. Um clarão a fez perder as memórias dos minutos que antecederam e de outros tantos que seguiram a notícia de que sua filha estava morta. Dona Erci Carvalho Costa só sabe que sua maior tragédia veio pela televisão. E mais nada. Senhora de punhos largos, que já era um motivo de troça entre os irmãos quando criança, Erci se segurou ajudada por uma genética que parecia lhe garantir vida eterna, só atingida por uma diabetes mais reforçada pelo corpo diário de leite de cabra que entornou durante anos da sua infância. Com os ossos de aço e a alma de ferro, não havia doença que parecia derrubá-la. Ao se tornar mãe de Elis, primeiro, e de Rogério depois, sentia que passava seus poderes aos filhos pelo sangue. Um estrabismo genético era o único defeito de fábrica em Elis. E, ainda assim, daqueles que os médicos diziam, isso não mata ninguém. Elis e morte, aliás, eram duas palavras que não combinavam na mesma frase nem naquela manhã, nem nunca. Sua filha Elis Regina? Bobagem. A TV insistia que ela estava morta. Já falava em velório, enterro, drogas. Era só refletir com frieza para ver que não havia sentido naquilo. Sua Elis Regina tinha energia para ser sol ou tempestade, nunca chuvisco. Das drogas, o coração da mãe dizia, jamais se aproximara. Sua força parecia pronta para mantê-la por séculos. Só podia ser engano. Além do mais, aquela Elis pertencia a uma família em que as senhoras não podiam deixar o mundo assim, sem aviso prévio. Uma imagem aqui, galera, ó, para ir para o capítulo 1. Bela imagem, né? Essa época dos cabelões aqui da Elis é uma época muito legal, né? E ela era uma mulher muito bonita também, né? Pam, 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 pam. Capítulo 1. Elis Regina Carvalho Costa vinha de uma linhagem de mulheres acostumada a dar as cartas para que seus mundos não se esfarelassem nas mãos dos homens. Ana, a avó, mãe de Erci, era portuguesa, de uma aldeia próxima a Coimbra. Seu temperamento árido da vida toda talvez tivesse origem ou explicação por aqueles tempos em que ela tinha como ofício carregar areia e pedra para ajudar aos pais. Ana era a boa mãe das atitudes certas, mas da prática, não dos carinhos. O seu certo era o certo e ponto. Já vivendo em Porto Alegre, onde chegou ainda menina, levava e passava roupas para o Boa Praça Gregório, também português, mas do norte. Homem de poucas e equilibradas palavras. Treinou as virtudes da calma e da sensatez nos anos em que passou trabalhando para uma paróquia nos arredores da cidade de Porto, em Portugal, sempre a serviço do padre, não de Deus. Não demorou para Gregório se engraçar com Ana, a mulher que cuidava de suas roupas e de sua vida antes mesmo de ser sua esposa, e logo a levou ao altar. Dos 7 filhos, o segundo foi Erci, sua fiel companheira.
Música na casa dos Carvalhos Costas. Música na casa dos Carvalho Costa era para festa, nunca para ganhar pão. E, de todos, Herci tinha a voz que mais brilhava. Seu pai achava graça, sua mãe nem tanto. Cala essa boca, guria. No tempo em que tu tá cantando, teu serviço tá parado. Os sons que chegavam pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro vinham muitas vezes em forma de bolero. Em dia de festa, tudo ficava mais leve. A mãe estalava os dedos como se fossem castanholas e fazia a casa dançar, o vira. As vozes soavam mais altas do que o do rádio e a vizinhança queria saber. Ana, para quem é a festa? Quem está fazendo aniversário? Um desejo de Herci era especial, guardado como segredo no meio do porão, no mesmo porão em que confinava seus sonhos impossíveis, ser cantora. Uma probabilidade que o pequeno mundo em que vivia lhe respondia impiedosamente ser inatingível. Se não podia cantar, Herci dançaria. E se não para ganhar pão, quem sabe para decretar a própria alforria. Aos bailes ia uma vez por mês e, em um deles, despontou o moreno magro de bigode, cabelos engomados, caladão, mas cheio de charme e sem vergonhice, com um cigarro cambaleando pela boca. Queria saber se a dama jeitosa de 21 anos, rosto redondo, sorriso largos e olhos negros, lhe concedia o prazer daquela contradança. Herci replicou um par de sims, separado por um curto espaço de tempo. Um para a dança e outro para o pedido de casamento. Dona Ana não gostou muito daquilo. Aos olhos, Romeu, 24 anos, era moreno demais, quase negro. Sua filha não seria feliz ao lado de um homem com aquela pigmentação. Herci precisava mesmo de um rapaz distinto de pele branca, como o marido de sua irmã Aida. Negro não dá, dizia Ana. Seu Gregório não entendia. Se a filha gostava de Romeu, que mal havia na cor? Ele me parece uma boa pessoa, dizia aos amigos, prevenindo contra os males irremediáveis que a intransigência da mulher poderia os causar. O trator de Ana já havia deixado marcas na família. Na infância de Herci, resolveu ela mesma tratar uma dor em um dos ouvidos da filha, com esguicho de água quente e analgésicos aplicado com seringa diretamente no tímpano da menina. A dor era das mais fortes e o problema só piorou. A audição em um dos ouvidos nunca mais foi a mesma. Agora, o enlace com Romeu, decidiu Herci, sairia por bem ou por mal. E saiu por bem. Ao ver um brilho incomum rodeando a filha pela casa, Ana jogou a toalha ao sentir que havia perdido a batalha. A vida de todos ali mudava rápido. Herci e Romeu se casaram em 1 ano. Herci engravidou no outro. Conta depois se dói muito, pediu Aida, a irmã de Herci. Era 17 de março de 1945, à tarde de domingo de sol em Porto Alegre, quando a primeira filha de Herci começou a mandar sinais de que chegava sua hora de vir ao mundo. Enquanto levava a irmã em seu carro para o Hospital Beneficência Portuguesa, Aida queria saber qual era o tamanho da dor de ser mãe. Mas, assim que começou os trabalhos de parto normal, Herci não sentiu mais nada. Ou adormeceu ou desmaiou. Só lembra de Elis sendo colocada no seu colo. E aí, como foi? Indagou a irmã. Não sei, Aida, eu dormi. Respondeu. Sua infeliz chiou. Chiou Aida. Ao chegar ao hospital, Romeu já tinha as instruções para fazer o registro da filha no cartório. A menina ia se chamar Elis, assim como a irmã de Eloir e Heloísa, filhas de um casal de amigos que foram padrinhos de seu casamento. Mas deveria ser Elis com I, não com Y. Pelo amor de Deus, pediu a mãe. E caso o moço do cartório reclamasse por Elis não ser nome de santa, o que quase todos faziam naquela época, bastaria Romeu sacar um Regina e colocar ao lado para contornar a situação. Se não havia uma santa Elis, com certeza haveria uma santa Regina. O moço do cartório não reclamou pela falta do nome bíblico, mas percebeu uma outra deformidade naquele Elis, que jamais datilografara em sua jurisdição. Elis valia tanto para homem quanto para mulher. Vão fazer uma confusão danada com a menina,
disse a Romeu. Então coloca a Regina também, sacou o pai. Elis Regina? Quis saber o escrivão. Isso, Elis Regina. Para Erci, seria sempre Elis, só Elis, ou Lilica nos momentos de intimidade. O Regina era o alerta, que acionava quando queria deixar claro que o tempo iria fechar. Os primeiros anos de Elis Regina foram vividos em uma casa de madeira no bairro Navegantes, subúrbio de Porto Alegre. Seu Gregório, como bom patrício, plantava parreira para produzir seu próprio vinho, que era armazenado nos barris deixados no quintal. Erci fazia as roupas sem economizar em laços e babados para a filha que vestia como se fosse sua boneca. Andar e desfilar foram descobertas simultaneamente. Se tivesse plateia, saía pelo corredor, andava até o fim e fazia um giro de pernas com graça esperando aplausos. Ao contrário da avó, que jamais saía em fotos por não suportar a própria imagem, a menina tinha consciência de que o trambolho que a tia Aida levava em sua casa para tirar fotografias no final de semana a mostraria bela ou feia. Só dependeria do seu empenho. Antes mesmo de falar, Elis sabia escolher os melhores ângulos para sair bem nas fotos. Aos 3 anos de idade, Elis falava cantando, e aos 5 fazia tudo virar música. E a música de verdade, que ouvia por tabela nos rádios dos pais. Tinha partes reproduzidas por sua voz o dia todo. A primeira que aprendeu a cantar foi Adiós, Pampa Mia, um tango argentino de sucesso lançado no mesmo ano de seu nascimento, 1945. Chiquita Bacana, com Emilinha Borba. Foi a segunda. Insegura e convicta em seus extremos, tímida e sorridente, estrábica em dias alternados, competitiva com os fortes e impaciente com os fracos. Elis foi formando uma personalidade de conflitos com o mundo e consigo mesma, sempre pronta para compensar deficiências com virtudes e vice-versa. Ao começar a cantar em casa músicas inteiras, não era mais a menina que gostava da plateia. Ia para o quarto, longe da mãe, e sentia o chão se abrir a cada frase reproduzida de uma canção de Ângela Maria ou Calbi Peixoto que lhe ganhavam pela Rádio Nacional. As paixões dos pais, Marlene, Emilinha Borba, Francisco Alves, foram se tornando também suas descobertas e provocando seus pensamentos com música que parecia não acabar mais. Agora vai. Elis não sabia o que era vibrato ou sustentação, mas sentia algo quando algo diferente acontecia na voz dos cantores. Um pouco mais tarde, ouviria o trompetista Chet Baker cantando e João Gilberto tentando imitá-lo sem usar nenhum vibrato. Algo que a influenciaria por toda a carreira, na dosagem desse recurso. A voz da Elis criança era um descontrole, uma força indomável, de timbre e volume que pareciam sair de uma mulher bem mais velha. A mãe, a avó e os vizinhos a ouviam todos os dias. Só faltava um mundo. E o caminho mais fácil para se chegar a ele, naquela Porto Alegre da década de 50, era o programa dominical Clube do Guri, do apresentador Ari Rego, conduzido das 10 às meio-dia com grande sucesso na Rádio Farroupilha. Às vésperas do aniversário de Elis, a avó pediu que Erci levasse a neta ao clube como forma de lhe dar um presente. Não havia como negar. Um dos campeões de audiência na época, o clube tinha como estrelas seus talentos mirins, crianças que chegavam de todo o Rio Grande trazidas pelos pais, com suas melhores roupas, para momentos de astros diante de microfone e de uma plateia que vibrava em palmas e assovios. As crianças ensaiavam antes com um pianista e voltavam para seus lugares à espera do chamado de Ari. Aos 7 anos, Eli já era um poço de dilemas ao chegar ao clube. Não, mãe, não quero mais, disse antes mesmo do ensaio, provavelmente assustada com a festa que os meninos e as meninas mais ambientados faziam no estúdio. Nem o mentor Ari Rego a cantora quis conhecer, levando Erci a perder uma paciência que já era curta por nascença. No caminho de volta para casa, a mãe não escondeu seu desapontamento. Mas tu acha mesmo que eu sou boba, né, menina? Me fez passar uma vergonha dessas. Elis travou diante do palco e transformou o Clube do Guri em um leão a ser domado em nome da honra. Ao sentir que a filha andava solitária demais, com aqueles pensamentos de onde só pareciam brotar músicas,
Erci colocou na cabeça que daria a Elis uma irmã, uma parceira que já tinha até nome, Eliana. Seu Romeu não queria nem mais homem nem mulher e decretou a fábrica por fechada. Erci, então, enganou o marido dizendo que não estava em dia fértil e o recebeu em uma noite cheia de segundas intenções. Quem veio depois de 9 meses foi um menino, o Rogério, moreno como um pai, que Elis trataria como se fosse seu filho de brinquedo. A família mudou-se para a casa melhor e maior. O pai, funcionário da Companhia Sul-Brasileira de Vidros, tinha direito a uma das moradias no conjunto habitacional popular conhecido como Vila do IAPI, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, criado no fim dos anos 40, na periferia de Porto Alegre. Uma grande figueira na frente do número 21 da Rua do Rio Pardo, que se via logo que se abria a janela de madeira, era o que diferenciava o endereço das casas vizinhas. Seus 2 quartos eram pequenos, mas a sala tinha um espaço que Elis precisava para brincar de professora. Havia um campo de futebol muito perto do que Rogério começaria a levar em consideração a ideia nunca vingada de se tornar um craque profissional. Feliz, de casa e irmão novos, Elis não se trancava mais para cantar. Quando a mulher lá dentro dava sinais de que queria se manifestar, soltava a voz ali mesmo, na hora do jantar, de rádio ligado ou a capela. Em dia que não cantava, um vizinho chamava Erci no muro de quintal. Cadê a menina? Ficou doente? A volta ao clube do guri foi aos 12 anos, assim que Elis se sentiu segura para pagar a conta que havia pendurado com a mãe e com ela mesma. Música já parecia um bicho menos selvagem depois que Erci a colocou para fazer aulas de piano com uma professora particular. Se cantar era coisa de mulher à toa, pensou a mãe, o piano seria sua redenção. O soberano instrumento encheirava a casa de status e beleza. Calaria a boca dos parentes invejosos e levaria a voz da sua filha à elegância dos salões mais nobres. Só havia 2 problemas. A família não tinha piano, e se dependesse da disposição de Romeu para abrir a carteira, não teria nenhum pandeiro. Quando a professora sugeriu à família que procurasse um conservatório para a menina seguir adiante, já que sua parte havia sido concluída, o piano em casa passou a ser um item indispensável. Seu Romeu, injuriado pelas aulas que comiam parte de um ordenado cada vez mais apertado, teve a deixa que precisava para mandar parar tudo. Nada de aula, nada de piano. Frustrada, Elis voltou os seus esforços para o único instrumento que não precisava ser comprado e aquele que ninguém lhe tiraria: a voz. Mãe, me leva de novo no clube do guri? Quando ouviu o pedido da filha, Erci pulou da sandália. E vai lá fazer o quê? Se já foi uma vez e não cantou nada, menina. Acha que eu tenho tempo a perder? Elis insistiu. Não, mãe, dessa vez eu canto. Sem apostar 2 contos na guria, Erci atendeu ao pedido, mas para ficar em paz com a própria consciência. Quero só ver se tu vai cantar mesmo. Até o momento em que Elis foi chamada por ali ao microfone, a mãe temeu por um novo vexame, mesmo produzida por um estrelato. Com vestidinho de missa, sapato branco e rabo de cavalo, a filha não parecia bem, estava pálida, com as mãos geladas e o nariz sangrando de sujar a roupa. A luva, parte da indumentária preparada por Erci, já tinha o dedo furado pelas mordidas de apreensão. Depois de um rápido ensaio com o pianista Rui Silva, seu nome foi chamado com entusiasmo. E agora? Elis Regina! Entre as primeiras notas do piano e o início da canção Lábios de Mel, de Valdir Rocha, que o rádio levava aos lares do país na voz de Ângela Maria, ouviu um silêncio. A candidata só movia os olhos para trás dos óculos da lente grossa, à procura do colo da mãe na plateia ou de uma saída de emergência por onde pudesse desaparecer. Ainda sólida como um pedestal à sua frente, Elis começou a cantar. Aos poucos, deixava sair a mulher de voz robusta que vivia em seu peito. A impostação segura não combinava com a fragilidade da imagem que se tinha da garota e aquele timbre adulto de afinação extraordinária tomava o estúdio da Farroupilha parecendo congelar o tempo. A reação dos espectadores enchia Erci de orgulho. Ari cruzou olhares com o pianista e sentiu que acabara de testemunhar algo muito sério
antes mesmo que os aplausos chegassem ao fim. Em anos de rádio, desde seu início em Pelotas, quando ainda não havia pensado em vender tudo o que tinha para tentar a vida em Porto Alegre, Ari Rego não garimpava uma pepita daquele quilate. Ao chegar em casa, virou-se para a mulher, Daisy, e lhe disse o que repetiria outras vezes quando falasse sobre Elis Regina. Descobrimos a nova Carmen Miranda. Elis sumiu da Rádio Farroupilha. Nem ela nem sua mãe pensaram em fazer das tardes do Clube do Guri o início de uma carreira promissora. Haviam vivido ali um dia de glória que, para uma menina de 12 anos, já era uma realização com começo, meio e fim. Sua conta estava paga, mas ao cumprir a promessa de cantar e transformar os temores de Erci em louros, ganhou moral. Erci, de mãe, começava a ser fã. Canta, filha, canta aquela da Ângela Maria, dizia-as para as visitas na casa. E Elis cantava em casa, na rua, nos intervalos da aula do tradicional Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha, próximo ao Parque Farroupilha, onde entrou pensando em ser professora. A Elis aluna não era um fenômeno. O terceiro ano, por exemplo, teve de fazer por 2 vezes depois de fracassar na primeira tentativa. Sobretudo por suas birras com matemáticas e francês. Matemática, o vilão era os números. No francês, a professora. Ida Goldinho era um nome de dar calafrio nas meninas do General Flores. A mestra de francês usava preto dos pés, sempre em botas grossas que vestia sobre as meias 3/4. A cabeça no cabelo curto e retinto. Os óculos sem aros e a testa inexpressiva informavam que dali não sairiam risos jamais. Entre as alunas, seu índice de popularidade era algo muito próximo de zero. Suas provas surpresas eram temidas e provocava choros coletivos nas alunas que não chegavam à pronúncia de um comment allez-vous de sua exigência. Seus apelidos nos bastidores, como códigos secretos, viravam periodicamente a Ida agia como se quisesse eliminá-los, sobretudo em suas investidas contra os colegas de Elis Regina e Rejane Wilk, que estudavam na mesma sala. Rejane teve seu pior dia de presa ao aparecer na escola de vestidinho feito pela mãe em xadrez azul e branco, à época um modelo conhecido como Brigitte Bardot, lançado em filmes pela atriz francesa. A abordagem da professora veio com uma simpatia de escorrer veneno. Nossa, Rejane, bonito vestido. Gostou, professora? Ele se chama Brigitte Bardot. Foi o suficiente. Que vergonha, menina. Nunca que tu deveria usar um vestido daquela devassa. Eram vexames públicos, de preferência com amigas como testemunhas. Elis sofreu mais. Ao saber de seus dotes de cantora, começavam a deixá-las popular, e que as alunas chegavam a torcer para que a professora faltasse, permitindo que Elis assumisse o palco improvisado na sala. Ida foi aos extremos de sua fúria conservadora. De classe cheia, resolveu colocar a guria em seu lugar. Afinal, que negócio era aquele de aluna cantora? Isso é coisa de gente rasteira, prática dos maus elementos, disparou. Elis só encontrou no travesseiro de casa um buraco que queria para enfiar a cabeça. Ao chegar arrasada, a mãe quis saber o que era que Elis contou ao soluço. Erci foi à escola com o sangue português fervendo, sem se intimidar com a imponência dos corredores. Descarregou sua indignação na diretora. Aquilo não era coisa de professora fizesse a uma aluna. E quando que cantar era vergonha? Ida acabou deixando o colégio e Elis seguiu até o fim, com o francês aprendido aos traumas. Só não sabia que, um dia não muito distante, o idioma ensinado por Ida Goldinho seria de grande valor. As paredes do General Flores da Cunha testemunharam cenas menos bélicas em meio à turma só de meninas. Elis e Rejane falavam até de garotos.
e um dos primeiros a despertar os desejos e fraquezas de Elis foi o camisa 8 do time do Grêmio, Jesse, craque que acumularia 11 títulos nas costas entre 56 e 62, e alimentaria um peculiar sonho de se tornar dentista. Para Elis, não era mais do que uma pequena platônica que terminou, uma paquera platônica que terminou assim que Jesse foi flagrado por ela com uma guria desajeitada e mal vestida após um treino. Bobagens. Entre Rejane e Elis era sempre mais agradável quando as duas falavam de música. Rejane tinha aulas de piano em casa, o que as condições de Elis não permitiam, e passou a se lembrar da amiga sempre que uma nova partitura lhe caía nas mãos. Sua mãe trouxe um dia a de Fascination, uma antiga valsa francesa de 1904, de autoria atribuída a Dante Marchetti e Maurício de Feraldi, que acabara de se tornar popular no Brasil com a chegada do filme Amor na Tarde, Love in the Afternoon, com Audrey Hepburn e Maurício Chevalier. Na voz de Elis, imaginou Rejane, aquilo ficaria lindo. A amiga copiou a letra, que já havia sido traduzida para o português em 43 pelo radialista Armando Lousada e gravada por Carlos Galhardo, e esperou o recreio para mostrá-la, sentada nas escadas que davam para o pátio. Rejane ouviu em primeira mão e de cadeira cativa Elis Regina cantar uma das músicas que, um dia, seriam dos seus mais arrebatadores sucessos. Quando o ciclo do General Flores chegou ao fim, Elis passou a temporada de 6 meses no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e seguiu com seus estudos do então chamado ensino normal no Dom Diogo de Souza, a fim de sair. Quando o ciclo do General Flores chegou ao fim, Elis passou a temporada de 6 meses no Colégio Estadual Júlio de Castilho e seguiu com seus estudos no então chamado ensino normal do Dom Diego de Souza, a fim de sair de lá como professora. Foi por essa época que se deparou com um detalhe que ganhava vida própria. Sua voz transbordava as salas de aula. Episódio de sorte ou destino traçado, sua volta ao Clube do Guri era questão de dias. Ari Rego, inconformado com o desaparecimento de sua pepita dos estúdios da Farroupilha, foi surpreendido por uma atendente quando fazia compras na tradicional Casa Maçom, na rua Marechal Floriano, com uma das Andradas. Oi, Ari, eu sou a tia de Elis, lembra dela? Antes de cair para trás, Ari pegou o endereço de sua Carmen Miranda e seguiu para a vila do Iapi, a fim de convencê-la a voltar. Ari falou com Dona Erci do quanto estimava por aquela guria no palco de seu programa e do mal que a família faria à história se interrompesse o curso daquele rio. Não precisou mais. Com a bênção da mãe e da avó, Elis voltou para se tornar a menina da Rádio Farroupilha e, de tempos em tempos, levar para casa um presente do patrocinador, uma caixa de chocolate Naumberg. Ari a fazia brilhar em um ambiente que já tinha estrelas mirim fortes como Maria Helena Andrade e Ruth Maria. Com Maria Helena, Elis protagonizou seu primeiro episódio de rivalidade. O mini concurso promovido por Ari havia terminado empatado com as duas em primeiro lugar. Maria Helena, alegre e descontraída a ponto de conseguir cantar e sambar no mesmo tempo. Contra Elis, um poste com vozeirão de outro mundo. No desempate deu Elis seu prêmio, 50 cruzeiros mais um ferro de passar roupas. Dona Erci adorou. Quando parecia grande demais para estar no meio da gurizada do clube, Elis foi promovida a secretária de Ari, uma espécie de ajudante de luxo. Ari Rego assistia à transição que parecia mudar tudo ao mesmo tempo. A cantora doméstica se profissionalizava e a menina se despedia de uma adolescência que mal começava a viver. Dona Erci fazia pressão. Se aparecesse uma nota ruim no boletim da escola, a brincadeira acabava. Mas, mesmo sem tempo para se dedicar aos estudos como antes, Elis conseguia manter suas avaliações na média. E a brincadeira continuava. A partir dali, as coisas aconteceriam rápidos e intensas demais. Como se cada ano de sua vida equivalesse a 3.
A artista Elis Regina, aos 12 anos, já tinha tiques de celebridade. Se Ari pedisse que cantasse um sambinha, levava uma entortada. Sambinha eu não sei, mas posso cantar um samba. Se fosse chamada a participar do coral da rádio, dava de ombro. Sua voz não era para soar em grupo. A descoberta de Ari Rego começou a encher os olhos de outros homens na cidade, nascidos para o rádio e para as oportunidades de Porto Alegre. Maurício Sirote Sky, sobrinho, apresentador e proprietário da Rádio Gaúcha, tinha um programa nas mesmas manhãs de domingo de Ari Rego, mas para um público um pouco mais velho. E era com o sangue quente que o Big Nariz, seu apelido pela protuberância física que nada o incomodava, fazia o popular programa Maurício Sobrinho. Aos sábados, no auditório do Cinema Castelo, centro de Porto Alegre, obrigava todos a ensaiarem as passagens do dia seguinte na íntegra, sempre com o ouvido colado no rádio para saber o que faria a emissora concorrente. Quando farejou Elis Regina, Big Nariz afiou as garras. Até porque, contra a Farroupilha, a Gaúcho tinha vantagens incontestáveis como, por exemplo, a de pagar bem mais do que uma caixa de bombons aos seus cantores. Maurício convidou Elis e seus pais para uma conversa. Queria a cantora em seu quadro de funcionários. Vestido com roupas de domingo, Erci e Romeu levaram a filha à sala do Maurício com um largo sorriso de satisfação, pronto para assinarem um contrato que fossem fazer aquela cantoria se tornar fonte de renda. Elis saía dali com seu primeiro emprego registrado em carteira de trabalho. A partir daquele 1º de dezembro de 58, a Rádio Sociedade Gaúcha pagaria à sua mais nova funcionária, de 13 anos de idade, 6.000 cruzeiros mensais. A escalada de aumentos que viria a partir dali serviria para proteger a menina dos falcões que sobrevoavam os terrenos de Maurício e cobrir parte das percas que a inflação abocanhava. Os 6.000 iniciais passaram a 8.000 em 60, 10.000 em 61, 12.000 em 62, até o fim de 62, 25.000 no início de 63 e no último salto 50.000 cruzeiros até 63. Com o primeiro salário, Elis passou em uma loja de brinquedos e comprou um boneco de plástico. Colocou nele o nome do Paulinho, seu confidente e último símbolo de uma infância do qual se despediria para sempre. Maurício não herdaria um projeto de diva pagando apenas com dinheiro. A conta era mais alta. Escalar Elis para outros programas, sobretudo aqueles que ela deveria fazer parte de corais. Era um desafio cada vez mais difícil e que, ao menos uma vez, colocou sua emissora na corda bamba. Em 61, logo após a renúncia de Jânio Quadros à presidência do Brasil, os militares passaram a defender o rompimento da ordem jurídica que garantiria a posse do vice João Goulart e se colocaram em campanha pela convocação de eleições democráticas, para que fosse escolhido um novo presidente. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, acusando o golpe e babando de raiva, liderou por 14 dias um movimento pela posse do vice, que seria conhecido como Campanha da Legalidade. A fim de ganhar força e apoio popular, baixou uma ordem à emissora de rádio de todo o Rio Grande. Seus cantores e cantoras tinham exato 12 horas para aprenderem o hino da legalidade, ensaiarem bonitinho e cantarem a plenos pulmões para todos os ouvintes. O hino era curto e suas estrofes chamadas todos a marcha com a bandeira, recusar a traição e protestar contra o tirano. Se houvesse dono de rádio rebelde, a suspensão da transmissão e a cassação do alvará não estavam descartadas. A Gaúcha fez o que pôde. Depois de pedir que seus cantores cantassem a letra, alinhou-se e esperou em vão até o limite do horário pela chegada de Elis Regina. Sem sua estrela maior, o contingente da emissora cantou tremendo pelo desemprego com o fechamento da rádio. Nada disso aconteceu, mas Elis jamais deu satisfação sobre o sumiço. Com sua atitude, mandava uma banana para o coral da Rádio Gaúcha e outra para a campanha de Leonel Brizola. As faltas de Elis ao sagrado ensaio de sábado começaram a tirar Maurício de sério. Homem já acostumado à estranheza de astros como João Gilberto e Germano Matias, gente que passava por seu palco quando ia ao sul, não se sentia confortável em engolir desfeitas de uma guria do IAPI. Quando a paciência esgotou, enquadrou Elis como advertência e deixou claro que as faltas não se repetissem.
Foi a vez de as garras da Eli saltarem. Autoconfiante, ciente de que era cada vez mais necessário aos negócios da empresa, fechou o tempo e saiu da Rádio Gaúcha pisando duro. Não foi um golpe no vazio. As ruas já falavam do nome de Elis Regina em alto e bom som. É isso aí, galera. Regravamos aqui já o capítulo. Deixa eu parar aqui no YouTube para ver se tá rolando ou não. Rapidão, galera da Twitch. Aguentei.